Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, hoje no 7º episódio da parceria com a Consultoria de Orçamento da Câmara, o tema é o financiamento da educação, especialmente diante dos debates sobre o Fundeb, o novo Plano Nacional de Educação. E aqui comigo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara já estão os consultores Cláudio Tano e Jordano Roncone. Olá, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia e também, boa tarde, boa noite para quem acompanha a gente depois em podcast. Bom, esse é um assunto, eu diria até apaixonante, da educação, né? Como é que a gente faz para garantir um futuro aí da educação e, ao mesmo tempo, num orçamento que é sempre uma discussão. Por isso que, para a gente começar, eu queria... Pode ser pelo Tano. Como é que está estruturado hoje, Tano, o financiamento da educação básica pública no Brasil, especialmente com o novo Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica? Quais são os desafios, você diria, em termos de financiamento hoje da educação? Bom dia, Ana Raquel. Bom dia, Jordano. Bom dia. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Bom, financiamento da educação. A Constituição Federal buscou assegurar o financiamento da educação por meio da vinculação de impostos. Isso foi até uma exceção à regra de que os impostos não são vinculados, né? E foi feita essa priorização de vinculação para a educação. Então, a União, o governo federal, deve aplicar no mínimo 18% da sua receita líquida de impostos, né? Enquanto que estados e municípios aplicam 25%. O que ocorreu ao longo dos tempos, né, depois da Constituição? Devido à baixa capacidade fiscal dos municípios, da sua capacidade de arrecadação, foi necessário criar um fundo em 96, inicialmente para o ensino fundamental, né? Depois foi transformado em Fundeb, o fundo inicial era o Fundef, em 2006 foi transformado em Fundeb e passou a abranger toda a educação básica, incluindo o ensino médio. Inclusive, aproveitando já essa deixa, é uma coisa até que a gente estava comentando em outros episódios dos fundos, que é justamente um fundo que não é necessariamente um fundo, né? Aquela discussão que a gente estava tendo dos fundos, de como eles são financiados. Nesse caso do Fundeb, ele é muito mais como é que eu vou colocar? Um agregador. Contábil. Um fundo contábil, agrega os recursos dos entes estadual, municipal, federal, e distribui com base em critérios que você está comentando, né, pré-especificados de volta para a área de educação, né? Então, quer dizer, é quando os entes não conseguem colocar aquele mínimo, vem a União colocando. Ele é um fundo na sua essência, na sua filosofia, porque ele tem a finalidade de captar recursos e redistribuir segundo um critério educacional, né? Então, como é que é o Fundeb? Como é que ele está estruturado? Essa vinculação de 25% que estados e municípios são obrigados a aplicar, o Fundeb é uma subvinculação. Desses 25%, 20% ou 20 pontos percentuais vão para esse fundo, no âmbito de cada estado. Ou seja, o Fundeb, na verdade, são 27 fundos no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Nem todos os impostos fazem parte da chamada cesta do Fundeb. Mas esse fundo é gigantesco. É um fundo de 270 bilhões só com receitas de estados e municípios, né? Em que momento a União entra? A União entra complementando. No âmbito de cada estado, uma vez arrecadados esses recursos, eles são distribuídos de acordo com o número de matrículas. Então há uma equalização no âmbito estadual. Em tese, todos os municípios de determinado estado, após a incidência do Fundeb, eles têm uma equalização de mesmo gasto por aluno. Depois a gente vai ver que isso não é verdade, mas que foi um passo importantíssimo na redução de desigualdades, já reconhecido na época do Fundeb inicial, né? Você quer complementar para eu poder entrar com o papel da União? Sim. Eu até estava querendo só comentar brevemente sobre esses pontos gerais, que, né, sempre quando aparecem esses assuntos eu aproveito para poder estudar um pouco ali. Daí eu conferi um pouco os números do orçamento. E interessante destacar que, no caso da educação, a nível federal, a participação das emendas parlamentares é bem menor do que se comparado, por exemplo, a uma grande área como a saúde, né, que tem determinações de percentuais. Porque saúde tem que ser pelo menos metade, né, das emendas. Isso, no caso da saúde tem uma determinação de metade. E no caso da educação, justamente por não haver, essa participação acaba sendo bem menor. E um outro fato, acho que eu até comentei contigo durante a semana,
é de que a partir de 2021, 2022, houve uma mudança na questão da composição dos gastos na educação, em que pessoal, que era a maior presença nesse orçamento da educação, começou não a reduzir, mas em relação ao custeio, a outras despesas correntes, começou a ficar menor. Né? Isso no orçamento federal, né? Isso, no orçamento federal, né? Começou a ter um aumento do custeio em relação ao pessoal a partir de 2021, 2022, né? E sendo que agora, atualmente, em 2025, o custeio ocupa mais da metade do orçamento federal, né? Então, e o último ponto, assim, que eu achei bem interessante, é ver que a questão dos investimentos até, né? A gente tá pessoal, tem custeio, tem investimento. Investimento ficava sempre em torno dos 5 bi, a partir dos últimos 2, 3 anos, saltou para 7, 9 bi, né? Então, antes que estava mais estabilizado em 5, teve um crescimento de 2 bi por ano, nesses últimos 3 anos. Esse aumento do custeio também está relacionado com o aumento da complementação da União ao Fundeb, que é uma despesa de custeio. Né? Então, voltando à estrutura do fundo, depois que os 27 fundos fazem a equalização estadual, o que a União faz? A União entra com a sua função redistributiva e supletiva, por meio da complementação da União. Então, a União observa estado a estado o valor por aluno, e complementa nos estados com um valor menor, de modo que haja uma equalização em nível nacional. Esse novo Fundeb inovou com 3 complementações. A complementação original, que é uma equalização no nível estadual, né? A União equaliza estado a estado, e a complementação VAT, que foi a grande inovação, que olha agora a rede de ensino por rede de ensino, olha município a município a capacidade de financiamento. Então o VAT tem essa filosofia, esse princípio, distribuir segundo a capacidade efetiva de financiamento de cada município. Por ano que vem, os valores percentuais serão definitivos. Né? Essa primeira complementação, que é chamada VAF, que são de acordo com o recurso do Fundeb, 10%. A complementação VAT, que é equalização rede a rede, rede municipal, rede estadual, né? 10,5%. E uma parcela de 2,5% destinado à qualidade. Aí já não entra na função de equidade, mas de remuneração uma premiação pelos resultados, né? Agora, Tano e Jordano também, a gente tem 2 discussões muito fortes aqui na Câmara e também no Senado, incluindo o Congresso como todo. A gente tem a discussão do novo Plano Nacional de Educação, com metas, às vezes, ousadas, mas metas que não foram cumpridas nem no plano atual, e com desafios que exigem investimento e recursos, e a gente tem uma discussão do próprio Congresso de que o governo tem que cumprir metas fiscais e colocou ali sinalizado de que o próprio Fundeb, que a gente estava discutindo aqui, é um dos gastos que tem aumentado muito ao longo dos anos e pressionado esse equilíbrio das contas públicas. Como é que a gente faz? Vocês que estudam o orçamento, como é que a gente faz para cumprir as metas do PNE, cumprir essa, como você mesmo colocou, Tânia, essa importante complementação em relação ao Fundeb e manter esse equilíbrio das contas? Pois é, primeiro eu queria comentar da necessidade de financiamento da educação, né? Onde existe aparente ou visível subfinanciamento, né? Primeira questão é a questão da infraestrutura. A gente observa que há uma grande desigualdade de infraestrutura em todo o país. Você vai em escolas da região norte e nordeste, a questão é bastante precária. Escolas que não têm condições mínimas de funcionamento, não tem água tratada, não tem esgoto, não tem banheiro, por incrível que pareça. E a União deve observar essa equalização de oportunidades educacionais, né? Outra questão do subfinanciamento, valorização dos profissionais, que eles ainda estão um pouco distante da média para o mesmo nível de formação, né? A necessidade de uma educação integral mais efetiva e a própria universalização, que é uma obrigação do Estado, dos 4 aos 17 anos, universalizar o ensino, e que ainda não está universalizada, principalmente na educação infantil e no baixo atendimento das creches, né? Então, são questões que atingem o subfinanciamento e mostram essa necessidade de estar constantemente investindo em educação. Eu até estava conferindo um estudo dos nossos colegas da Consultoria Legislativa sobre o Plano Nacional de Educação,
E eles até comentam, né, de que esse não atingimento dos objetivos é como um ponto a ser atentado, né, a prestar atenção nesse novo PNE. E eu acho até, né, acredito que esse não atingimento dos objetivos do Plano Nacional de Educação anterior também se deve a um desafio do casamento entre os objetivos e o espaço fiscal, que é inclusive não só da União, dos entes federativos, né, dos estados e municípios. Inclusive é um ponto que nesse estudo foi destacado, o desafio de articulação federativa para alcançar uma das metas, que é a de ter 10% do PIB como investimento em educação nos próximos 10 anos. 10 anos, isso. Então, vai ter um crescimento gradual de 6%. Metas intermediárias, né? Isso. E essa composição para alcançar essa meta, ela vai depender de todos os entes. Então, ter de forma muito clara, pelo menos na minha visão, né, uma responsabilidade de quanto cada tem que contribuir para alcançar essa meta, acaba sendo fundamental para um desses objetivos ser alcançados, né? Você vê a complexidade do plano. A educação é uma competência comum, União, estados e municípios têm essa competência, e você tem um plano nacional estratégico, 10 anos de duração, que faz o diagnóstico, faz o planejamento e deve ser monitorado via ele, né? Via Plano Nacional de Educação. Mas vocês, né, da forma, né, como vocês avaliam hoje, né, Tano colocou muito aqui, há um subfinanciamento da educação hoje, apesar de todos esses recursos, porque às vezes quando a gente olha de fora os grandes números do orçamento, você falou que só Fundeb ali, só na parte dos estados e municípios, 270 bi. Parece muito dinheiro, mas ou não é? Existe de fato um subfinanciamento da educação? Olha, são 38 milhões de estudantes na educação básica, sem considerar aqueles que devem ser incluídos, né? E se você considerar também que a educação de jovens e adultos, a educação básica, que você tem ainda um índice de analfabetismo no país de 5%, que é muito elevado. São 11 milhões de pessoas, né? A gente vai trazer E outra rapidinho coisa, uma reportagem sobre isso. O analfabetismo funcional é 12%. 12%. No Nordeste chega a 19%, quase 20%. Então é muita coisa. Então há um déficit, uma carência histórica muito grande em relação à educação. Eu até, já que a gente está entrando nessa questão até da relação entre os indicadores de educação e a própria qualidade do gasto, que é um tema que a gente vem sempre pautando lá na consultoria, eu acredito que a qualidade, essas análises de qualidade do gasto na área de educação acaba sendo uma das formas mais evidentes de verificar uma relação de causalidade entre o quanto está se investindo e o quanto está tendo de resultado. Inclusive já há diversos estudos colocando isso e uma do que está acontecendo, da discussão que está acontecendo agora, inclusive, no aspecto mais macro, é de que não se consegue ainda visualizar uma melhoria nos indicadores de educação, IDEB ou PISA, né? PISA é o indicador de internacional para comparações internacionais. Não consegue se verificar uma relação entre essa evolução desses indicadores, que não está ocorrendo de forma significativa nesses últimos anos, e as despesas para a área de educação, né? Então, acaba sendo um fator de bastante questionamento, né, sobre como se faz essa relação de forma mais macro entre o investimento na educação e a melhoria desses indicadores, né? O que a gente observa é que, embora seja lento, há um progresso gradual nos resultados, né? O IDEB, principalmente nos anos iniciais do fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, sempre bateu as metas colocadas no PNE. Teve o problema da pandemia, teve uma queda nos últimos anos, foi o efeito da pandemia. E mesmo no fundamental, nos anos finais, do 6º ao 9º ano e no ensino médio, você tem um ligeiro crescimento. Não é o desejado, mas é uma evolução lenta. Agora, o interessante é observar, Ana, que em nível mundial há uma queda nos resultados educacionais. Uhum. A média dos países da OCDE está em queda. Uhum. Então, é uma questão a ser discutida, é um outro ponto a ser levantado. Eu não sou especialista nessa questão pedagógica, né? Há uma certa crise
educacional mundial. Uhum. Agora, para a gente poder fechar aqui esse episódio do Economia Direta, vocês diriam, vocês comentaram muito a questão do Fundeb, né, que é o Fundo da Educação Básica, como é que faz essa complementação da União? Tem essa meta aí de 10% do PIB do novo PNE que está em discussão, mas em relação ao Fundeb, há uma discussão sobre mudar essa forma de complementação? Vocês acreditam que há algo nesse sentido que o Congresso vai ter que trabalhar? Está sendo discutido em função das restrições fiscais do orçamento, né? Mas quando foi votado o Fundeb em 2020, houve um consenso no Congresso Nacional de que era necessário aprimorar o mecanismo, conforme foi aprimorado, né? Eu vou até mencionar o nome do parâmetro atual de financiamento, que é o VAT, né? Valor aluno ano total, né? Que até então não se sabia quantos municípios tinham à disposição para se aplicar. Então hoje existe essa transparência nas páginas do FNDE, está demonstrado município a município quanto ele tem disponível para aplicar. Só para você ter uma ideia dessa desigualdade, o município com menor VAT é na Bahia, uma cidade chamada Aramari, de 10 mil habitantes, que mesmo com a redistribuição estadual do Fundeb, ele tem apenas R$3.000 por aluno. E com essa complementação VAT da União, que surgiu com o novo Fundeb, ele foi elevado a R$8.000. Então, hoje o valor mínimo do Fundeb, para milhares de municípios, é de R$8.000. Então, independentemente do resultado que se espera, você já tem uma redução drástica nas desigualdades. Coisa que o outro Fundeb não conseguia fazer porque ele ficava restrito ao âmbito estadual e ficava focado somente nas receitas do Fundeb. Eu vi no Anuário Brasileiro de Educação Básica, soltaram alguns números e aí deu para conferir um pouco essa evolução do gasto por aluno. E eles destacam que em 2019, 32% dos municípios não atingiam o piso de 8 mil. Uhum. E agora, em 2024, esse número foi para menos de 2%. Isso. Né? Então, teve claramente relacionado com a complementação do Fundeb. Mas o que está acontecendo agora numa discussão recente, inclusive, entre os poderes executivo e legislativo, a questão até da complementação estar crescendo de forma muito significativa em termos reais. Teve um crescimento nesses últimos anos. Isso foi a apresentação do próprio ministro Fernando Haddad para os parlamentares, que teve um crescimento real de 20%, se eu não estou enganado, nos últimos anos. Então, isso acaba gerando um aumento de 20 bilhões, mais ou menos, por ano, nesses últimos 5 anos. Né? E como isso está, essa complementação do Fundeb, ela fica fora das regras do arcabouço fiscal, isso gera uma preocupação ali de ajustar, né? de colocar dentro, pelo menos, dessas regras gerais. E também um outro ponto acaba acontecendo é a ideia de que essa complementação está cada vez mais engessada, voltada para a questão de pagamento de pessoal e com uma redução de um percentual mais discricionário para os municípios fazerem a gestão educacional. Isso era um dos pontos que estavam se colocando nesse engessamento da complementação do Fundeb, que acaba... Na verdade, a complementação este ano está em 57 bi. Se fosse nos moldes anteriores, seria em torno de 25 bi. Então, nesses 5 anos acumulados, ele cresceu esses 25, 27 bilhões. Uhum. Né? Uma questão interessante de se colocar é que ajustes fiscais demandam resultados imediatos. Porque no final do ano você tem a apuração lá das metas de resultado primário e você tem que ter o resultado imediato. Ao passo que a educação, o resultado é de longo prazo. Então, se você aplica hoje na educação, você só vai ver resultados daqui a alguns anos. Só para exemplificar, Ana, o Fundeb cresceu e esse aumento da complementação foi com uma condição, que fosse priorizada a educação infantil. Então, metade dos recursos do VAT, que é a maior parte que cresceu, obrigatoriamente vão para a educação infantil. Agora eu lhe pergunto, você aplicando hoje na educação infantil, quando é que você vai ver resultado no IDEB e no PISA? Só daqui a 10, 15 anos. E se não aplicar, você vê uma geração inteira perdida. Perdida. E como foi colocado em vários podcasts anteriores, o Brasil passa um problema de envelhecimento.
Sim. Como é que se soluciona um problema de envelhecimento se a mão de obra futura não está sendo qualificada? E já está constatado que a fase mais importante da educação é na educação infantil. Até os 6 anos, exatamente. E também com a alfabetização na idade adequada, que são nos primeiros anos, né, da educação fundamental. É um desafio e tanto, gente. O nosso tempo acabou, infelizmente, mas eu achei bom que a amarração que vocês fizeram aqui no final ainda faz a relação com os outros episódios. Eu sempre deixo esse convite aqui. A gente está no 7º episódio dessa parceria com a Consultoria do Orçamento da Câmara, mas acompanhe os outros episódios, porque, de certa forma não, esses temas todos estão relacionados. É um desafio, realmente, e escolhas, né? Políticas públicas são escolhas. Eu acho que isso que vocês estão deixando muito claro aqui, que uma escolha gera uma consequência ali e resultados que são esperados. Vou agradecer muitíssimo ao Cláudio Tano, ao Jordano Roncone mais uma vez, pela essa parceria e fazendo sempre o convite para continuar acompanhando o Economia Direta, esses episódios especiais com a Consultoria do Orçamento. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigado, Ana. Obrigado, Bom dia. Bom dia.